Agora eu queria entrar num assunto que começou a ficar mais caro, porque ele começa a aparecer com mais velocidade nos meios de comunicação. Eu disse lá em Pernambuco que eu levantei domingo passado, não esse agora. Eu levantei o outro domingo para tomar café com a Janja e chego na mesa do café, a Janja estava chorando. E eu perguntei o que foi. Era porque uma mulher tinha sido arrastada pelo ex-namorado por mais de 1 quilômetro. Quem sabe vingança pelo fato da mulher dizer ou estar conversando com outro. Depois eu vi uma notícia em Recife, um cidadão pegou a sua mulher grávida com mais 3 filhos, teve a coragem de fechar a mulher dentro de casa e tocar fogo. Depois o outro cidadão resolveu descarregar 2 pistolas da sua mulher. Ontem à noite eu vi um cidadão que é médico bater na mulher no meio da rua. E eu fico pensando, combater o feminicídio, combater a violência, é uma tarefa das mulheres? Me perdoe, meus queridos companheiros homens, é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. Porque é muito raro, ou quase nunca, a gente vê uma notícia da mulher que bate no marido. Se por acaso acontece, ele vai ficar com vergonha e não vai contar para ninguém. Nós temos um caso em Alagoas, de uma mulher chamada Vilma Bulhões, que batia com a toalha no marido. Mas a verdade nua e crua é que a violência só tem um lado. E esse lado é masculino. Porque não é uma coisa de agora, é uma coisa milenar. O homem nasceu para ser dono. Ele acha que quando ele casa, ele é dono da mulher. Ele, quando namora, ele é dono da noiva. Ele acha que as pessoas viram propriedade como se fosse um animal, ou como o senhor de engenho tratava os escravos. Era uma propriedade deles. E eu acho que a gente só vai resolver esse problema quando a gente assumir a responsabilidade de compreender que quem tem que mudar de comportamento não são as mulheres, são os homens que têm que mudar de comportamento. Nenhum homem, por maior que seja o motivo, ele tem o direito de levantar sua mão para dar um tapa na pessoa que mora com ele. Minha mãe dizia: meu filho, se você um dia brigar com a sua mulher, se você tiver vontade de bater nela, é melhor você sair de casa e deixar a sua mulher viver tranquila e nunca levantar a mão para bater nela. A minha mãe, que era analfabeta, minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas ela tinha educação e ela passou isso para os filhos delas. E eu estou pensando que aqui no Brasil nós vamos ter que criar um movimento. Esse dia eu fiquei feliz porque eu vi o Moisés, o presidente do sindicato de São Bernardo do Campo, na porta da Mercedes-Benz, falando para os companheiros homens que está na hora da gente mudar de comportamento. Está na hora. Muitos homens são covardes no bar, muitos homens são covardes na fábrica, mas quando chega dentro de casa vira herói e quer bater na mulher. Então é importante que a gente saiba que é uma questão, não é apenas de lei,
Porque se você analisar bem, não tem como punir aquele cara, sabe, que deu 67 socos na mulher dentro do elevador. Nenhuma punição pode castigar um cidadão grosseiro como aquele. Então é um problema eminentemente educacional. Nós vamos ter que começar a aprender na escola. Nós vamos ter que aprender na escola. Nós vamos ter que educar os nossos filhos. Porque o homem tem um defeito. O homem quer que o filho homem dele seja machão. Ele tem que ser machão. Às vezes, com 14 anos, o pai já quer levar o moleque para fazer sexo com a prostituta, porque ele tem que provar que ele é homem. E a mulher, ele quer que case virgem. É educacional. É educacional. É preciso que nós mudemos de comportamento. Nós, como é que eu criei os meus filhos? Como é que vocês criam os filhos de vocês? Como é que a gente aprende na escola? Não é normal o grau de violência contra a mulher, o assédio, a provocação. Não é normal. Não pode acontecer. E muitas vezes as mulheres não fazem a denúncia porque elas têm medo. Tem medo de que a vingança seja maior. Ah, vai colocar tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa, mas quem está dentro de casa sozinha é a mulher. E o safado aparece. E quando ela aparece mais nervoso. Olha, se até um presidente da República, que tentou dar um golpe nesse país, tentou tirar a tornozeleira dele, imagine-se. É muito importante que nós homens, eu estou dizendo nós homens, não é porque eu não quero as mulheres na luta, não. É homem e mulher junto. Mas eu estou dizendo nós homens, porque eu vou convocar, Gleice, uma reunião com os poderes da República. É importante envolver o Congresso Nacional, Senado e Câmara, a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça dos Estados, os sindicalistas, sabe, os evangélicos. É preciso todo mundo. A gente fazer um mutirão para esse país, um mutirão educacional, para que o homem, quando ele tiver vontade de bater para uma mulher, ele pega o seu sapato e bata na sua cabeça. Não se vingar da mulher. É porque a mulher não tem obrigação de levantar 2 horas da manhã para colocar comida para um cara que estava bebendo. O cara não pode entrar no banheiro e ficar gritando: amor, minha cueca, amor, minha toalha. Essa mulher não leva a apanha. Então, é importante, Márcia, que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie as condições de proteção. Mas a verdade nua e crua é essa, companheiros, aqui é só para os homens mesmo. A verdade é que nós temos que mudar. Nós, homens, temos que mudar de comportamento. E isso a gente aprende na escola, a gente aprende no berço. Nós temos filhos, homens, nós temos que reeducá-lo. Na escola, as professoras e os professores têm que reeducar as crianças. A gente não pode deixar que isso se transforme numa coisa normal. Nós precisamos despertar no povo brasileiro e na humanidade o direito da indignação. Nós temos que ficar indignados com a violência contra as mulheres.